Então, meus amigos, minhas amigas, vamos para mais um encontro aqui na Geometria Espacial, licenciatura em Matemática. Pessoal, hoje a gente vai fazer o quê? Continuar cálculos de áreas e volumes, em especial mostrando cilindros e cones. Você lembra, pessoal, que no último encontro, no item 5.5, nós falamos dos prismas e pirâmides, não é isso? Agora no item 5.6, cilindros e cones. Então, pessoal, vamos apresentar para vocês aqui, primeiro o cilindro. Ora, como é que eu calculo o volume de um cilindro? Então, basta ver o seguinte, ó. Se o cilindro tem a altura H, que é a distância entre essas duas bases, né? Você já reconhece um cilindro, né? Nós temos duas bases paralelas congruentes, e essas bases são circulares, são dois círculos, e a base da área A, aqui, ó, e uma base de área A contida no plano horizontal, tá bom? Que é esse plano alfa aqui. Imaginamos um prisma qualquer de altura também H. Notem vocês que a altura do prisma é a mesma altura do cilindro. E esta área aqui da base do prisma também é A. Aí, pessoal, você como bom estudante de geometria plana sabe que essas áreas são equivalentes, ok? Aí, o que é que você faz? Seleciona os dois solos segundo figuras de áreas A1 e A2, onde A1 é igual a A, que é igual a A2. E, por consequência, os dois têm mesmo volume, ok? Logo, o volume do cilindro vai ser o quê? Área da base vezes a altura, ou seja, πr ao quadrado vezes h. Então, pessoal, vamos só entender direitinho o que foi explicado aqui, o que foi lido, ó. Olha só. Aqui eu estou utilizando o princípio de Cavalieri, né? Então, aqui existe um plano alfa, tudo bem? Aí aqui, pessoal, paralela a alfa, existe um outro plano. Eu poderia aqui tentar desenhar esse plano aqui, ó. Esse planozinho que eu estou tentando desenhar aqui de vermelho, ó. Então, aqui existe um outro plano, onde esse plano ele é paralelo ao plano alfa, beleza? Paralelo ao plano alfa. Aí você vai perceber, pessoal, que quando você traça esse plano aqui que eu estou tentando desenhar, ó, eu vou destacar esse plano aqui de uma outra corzinha aqui, para você gostar, de azul, ó. Esse planozinho aqui de azul, ele está paralelo ao plano alfa. Paralelo ao plano alfa. Dá para você perceber aí, né? Muito bem. Aí, quando esse plano aqui, que eu vou chamar esse plano aqui de beta, aí perceba que alfa é paralelo a beta. Quando você determinou ou traçou esse plano aqui, o que foi que aconteceu? Você traçou aqui uma seção onde esta área A, aqui, ó, que eu estou destacando, ela é congruente a esta área 1 aqui, ó. A gente chama de polígonos equivalentes, tá bom? Da mesma forma, pessoal, esta área aqui, que é um círculo, ela vai ter a mesma medida desta área 1 aqui, ó. Aliás, A2, ó. Ora, o que é que você vai verificar? Verificar o seguinte. Se esta área primeira aqui é igual a esta área segunda, quando eu traçar o plano beta, que é paralelo a alfa, se gerar uma área 1, ó, congruente à área 2, logo o volume desse cilindro, ele vai ser igual ao volume de quem? Do prisma. Você lembra que o volume do prisma é a área da base vezes a altura? Então, a área do cilindro vai ser a área da base vezes a altura. Só que a área da base do cilindro, né, é um círculo, e a área do círculo é o quê? πr ao quadrado. Então, essa é a área de quem? Do cilindro. Tudo bem, pessoal? Isso, quem garante isso? O princípio de Cavalieri. Princípio de Cavalieri. Bacana? Bom, isso aí que eu acabei de apresentar para vocês é o volume do cilindro. Agora, verifique o seguinte, ó. Como é que a gente faria uma questão dessa aqui? Um pluviômetro
cilíndrico, tem diâmetro de 30 centímetros. A água colhida pelo pluviômetro depois de um temporal é colocada em um recipiente também cilíndrico, cuja circunferência da base mede 20 pi centímetros. Que altura havia alcançado no pluviômetro, sabendo que no recipiente alcançou 180 milímetros? Já quero logo chamar a atenção para vocês que o diâmetro está em centímetro e esta altura aqui está em milímetro. Então, a gente tem que trabalhar na mesma unidade. Uma questão dessa, pessoal, uma questão de geometria espacial que envolve cilindro, a gente só consegue responder caso você faça isso. Tem que ter a figura. Então, está aqui o pluviômetro, onde diz um pluviômetro cilíndrico. Então, a forma de um cilindro. Diâmetro 30. O que é o diâmetro, pessoal? O diâmetro significa o quê? Exatamente o comprimento de 2 vezes o raio. Ó. Então, se o diâmetro é 30, o raio mede 15. Aí, a água colhida por esse pluviômetro, o que aconteceu? Ela vai atingir uma determinada altura, confere? Só que ela foi colocada em outro recipiente, cuja base tem comprimento 20 pi, e ela atingiu 118 centímetros, ou se você preferir, 180 milímetros, é a mesma coisa, tá bom? Eu já coloquei em centímetros aqui. Aí qual foi a pergunta que ele fez para você? Que altura havia alcançado no pluviômetro? Então ele quer saber essa altura H. Então vamos ver se você entendeu. Olha só, o pluviômetro, ele colheu aí esta água. Então esta água aqui, que foi colhida pelo pluviômetro, ela atingiu esta altura H, que é exatamente o que ele quer saber. Pronto. O que foi que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte, você pegou esta água e colocou nesse recipiente aqui, ó. Quando você colocou esta mesma água nesse recipiente, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que aqui, este recipiente atingiu uma altura de 18 centímetros, que é a mesma coisa que 180 milímetros, 18 centímetros. E este recipiente tem como base um círculo cujo comprimento é de 20 pi centímetros. A pergunta que ele quer saber qual é a altura do pluviômetro. Então, pessoal, passa a ser uma questão relativamente simples, se você, claro, né, aplicar os conceitos que você acabou de aprender. Agora fica aquele convite, né? Antes de você assistir a resolução, dê uma paradinha aí no vídeo, tente resolver a questão para ver se você consegue. Tudo bem? Faça isso. Bom, indo para a solução, o que é que nós temos aqui? Cálculo do raio do recipiente. Claro, o recipiente aqui, como é que eu vou calcular este raio? Professor, o dado da questão diz que o comprimento da circunferência é 20 π. Pessoal, você lembra que o comprimento é 2πr? Como o comprimento dado é 20 π, então corresponde a 2πr. Esse π, ó, com esse π, se 2 vezes r dá 20, quanto é o r? 10 centímetros. Perceba que eu estou admitindo que lá está dado em centímetro. Bom, com isso, pessoal, eu posso calcular o volume da água. O volume da água, que é exatamente essa quantidade aqui, eu vou utilizar a área da base desse sólido e a altura desse sólido. Só que esse sólido aqui nós já o reconhecemos como sendo o quê? Um cilindro. Então fica a área da base vezes a altura H, ó, chamando aqui de maiúsculo. Quanto é o raio da base? Você acabou de encontrar que é quanto, meus amigos? 10, ó. Então vai ficar π 10 ao quadrado vezes o H, que é 18. Então vai dar o quê? 1.800 pi centímetros. Só que esta água aqui, pessoal, você há de convir que é a mesma água que está aqui, ó. É a mesma água. Quer dizer, ela não vai ser acrescida e nem ser retirada. O que vai acontecer é que você vai devolver água para cá agora, ó. Você vai devolver para cá, para calcular exatamente essa altura. Ora, nós temos exatamente o mesmo sólido, o cilindro. Então, o que é o volume da água? É o volume desse novo cilindro aqui. PR ao quadrado vezes H. Inclusive, eu estou chamando esse R aqui de minúsculo, né? Para diferenciar do outro R lá. Esse H de
minúsculo. Esse H aqui seria o H maiúsculo, olha só, tá bom? Então, o volume d'água aqui vai ser o quê, pessoal? 1.800 pi centímetros cúbicos. Então, você traz para cá 1.800 pi, que é igual a πr ao quadrado vezes h. Só que o r agora é 15, ó. Show de bola? O r agora é 15. Aí, esse pi com esse pi, o quadrado de 15, pessoal, é 225, tá bom? O quadrado de 15 é 225. Então, você vai ter 1.800 dividido por 225, que vai dar exatamente 8, ó. 8 vezes 5, 40 para 40, nada, a 4. 16 e 4, 20 para 20, nada, a 2. Aqui dá 16 e 2, 18, ó. Bem facinho. Beleza? Show de bola. Então, a altura que a água alcançou no pluviômetro é exatamente 8 centímetros. Beleza? Então, pessoal, essa parte aqui de sólidos dentro de cilindro e cone é mais tranquilo. Bom, uma vez que você já entendeu o cilindro, vamos ver agora a relação, pessoal, entre a pirâmide e o cone. O cone você já o reconhece, né? A gente já definiu o cone. Ele tem somente uma base, essa base é circular. Esse aqui é o vértice, ó. Então, esse segmento é chamado de geratriz. A relação entre o prisma e o cilindro é a mesma entre a pirâmide e o cone. Ou seja, então a gente cria até, pessoal, uma proporçãozinha para você guardar, ó. Ó o que está dizendo aqui, ó. A relação entre o prisma e o cilindro é a mesma entre a pirâmide e o cone. Então, a gente escreve assim, ó. O prisma está para o cilindro, assim como a pirâmide está para o cone. Beleza? Então, o que é que acontece? Aquele mesmo procedimento, ó, o princípio de Cavalieri. Ó. O volume do cone segue o mesmo caminho trilhado anteriormente. Cone é esse cidadão aqui de vermelho, né? Este sólido. Se um cone tem altura H maiúscula, ó, é a base de área A, contida em um plano horizontal. Esse mesmo planozinho que eu desenhei para vocês agora há pouco, né? Vamos chamar isso aqui de um plano alfa qualquer. Beleza. Olha o que ele fala. Consideramos uma pirâmide de mesma altura, ó, altura H, e de área também A. Então, a área da base do cone é a mesma área da base da pirâmide, contida no mesmo plano. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai seccionar aqui, ó, passar um plano de tal forma que determine A1, que determine aqui A2, ó. É o plano paralelo, aquele mesmo plano que eu tracei anteriormente, eu poderia traçar aqui. Beleza? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai perceber que essas duas seções estão à mesma altura do vértice. Ó. Aqui o vértice da pirâmide e aqui o vértice do cone. Então, qual é a altura que está essa seção desses vértices? Uma altura H, H minúsculo. Então, pessoal, qual é a relação que a gente conhece? Bora lá. A relação, pessoal, é exatamente essa aqui, ó. Mesma figurinha. Diz aqui, se outro plano horizontal, distando o H do vértice desses dois sólidos, secciona ambos segundo as áreas A1 e A2, o que é que a gente sabe? Bora lá? Este A1 está para este A, assim como este H está para este H. Elevado ao quadrado, porque é a razão entre as áreas. Isso em relação a quem? Em relação à pirâmide. Só que esse mesmo raciocínio eu posso fazer em relação a quem? Ao cone. Ao cone. Então, como é que eu faço? A2 está para A, assim como o H está para H elevado ao quadrado. Ora, pessoal, se essa razão bem aqui, ela é válida para a pirâmide e é válida para o cone, então significa dizer que esse A1 é exatamente igual a A2, ó. Certo? Porque como se você cancelasse esse cara com esse cara.
Ora, se essas áreas são iguais, aí você aplica o princípio de Cavalieri. O que acontece pelo princípio de Cavalieri? Você vai concluir que o volume, não é isso? Pelo princípio de Cavalieri, nos garante que os dois sólidos têm o mesmo volume. Ora, mas é o que é o volume da pirâmide? Vamos escrever aqui. O volume da pirâmide, você lembra, a gente deduziu isso, que é 1/3 da área da base vezes a altura. Se o volume da pirâmide é isso, significa dizer que o volume do cone é igual ao volume da pirâmide. Então, vai ficar o quê, pessoal? 1/3 da área da base vezes a altura. Só que a área da base do cone é um círculo. Como é um círculo, vai ficar o quê, pessoal? 1/3 de πr² vezes h. Então, se você comparar o cone com o cilindro, o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro. Assim como o volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma, né? Se tem a mesma base e mesma altura. Tudo bem, pessoal? Show de bola? Então, vamos para cá. Exemplo 2. Vamos ver o que ele fala aqui para nós. Dado um cone circular reto de altura 10, a que distância do vértice deve traçar um plano paralelo à base, de modo que o volume do tronco, assim determinado, seja metade do volume do cone dado. Olha só, o que é que nós temos? Nós temos um cone original, né, de raio R e altura H. Essa altura foi dada, H maiúsculo, que é 10. Aí você vai traçar um plano, pessoal, que é paralelo à base. Esse plano vai seccionar o cone exatamente nesse círculo aqui, ó. Naturalmente, esse círculo aqui vai ter um novo raio R. A pergunta que ele fez é qual é a altura se o volume do tronco... Pessoal, o tronco de cone é este sólido limitado por essas duas bases aqui paralelas. Isso aqui é chamado de tronco de cone. Tronco de cone. Beleza? Aí qual é a condição que ele deu? A condição que ele deu é que o volume do tronco seja metade do volume do cone dado. Certo? De modo que o volume do tronco, o volume do tronco de cone vai ser metade do volume do cone. Beleza? Então, pessoal, novamente fica aquela sugestão, né? Dê uma paradinha no vídeo, tenta fazer a questão, depois você retorna para ver se você acertou. Vamos lá? Show de bola. Vamos que vamos. Bom, tá aqui a figura. O que é que nós temos como hipótese? O volume do tronco é metade do volume do cone. Então, pessoal, se eu chamar esse novo cone, ó, isso aqui vamos chamar de novo cone. Se eu chamar o volume desse novo cone de V1, então você concorda que o V1 é V2 sobre 2, por quê? Porque se dessa base que aqui está, que eu chamo de seção, ela divide esse sólido, que é o chamado cone original, em duas partes de volumes iguais. Se o tronco tem metade, o V1 tem outra metade. Beleza? Você sabe também que a relação entre esta área aqui, ó, esta área aqui, que eu posso chamá-la de A1, ó, e esta área aqui, que eu posso chamar de A, ó, é H sobre H ao quadrado. Nós acabamos de estudar isso aí. Beleza? Então, quem é o A1? O A1 é a área da seção. Quem é o A? A área da base do cone original. Se você pegar isso, pessoal, o que é que você tem agora? Você tem que o volume V1 do novo cone está para o volume V do cone original, assim como H está para H elevado ao cubo. A demonstraçãozinha, pessoal, ela é simples, ó. Por quê? Quem é o V1? πr² vezes H. V1 é esse novo cone, ó, cujo raio é R minúsculo, cuja altura é H minúsculo. Então, fica πr². Qual o volume do cone original? Mesma coisa. πr² vezes H. Só que o R agora é o maiúsculo e o H é o maiúsculo. Show de bola. Esse π com esse π, ó, aqui você realiza um sonho. Você faz isso, ó. Ah, garoto, ó, bem facinho.
ao que mas aí, pessoal, é o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso aqui para fazer a seguinte estratégia, ó, muito bem pensado. PR ao quadrado, isso aqui é a área A1, ó. PR ao quadrado, ó, é a área A, ó. Só que A1 para A é H sobre H, como está bem aqui, ó, ao quadrado. Aí ficou H sobre H. Se você verificar, isso aqui tem expoente 1, né? Produto de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes, ó. 2 mais 1, ó, chega chia. Bem facinho. Bom, então, seguindo essa linha de raciocínio, o que é que nós temos? Qual é o volume V1? É a metade de V, ó. Está escrito bem aqui, ó. Então, qual é o valor do H maiúsculo? É 10, ó. Aí, pessoal, se você fizer essas contas, o que é que vai acontecer? Ó? O que é V2 dividido por V? É V sobre 2 vezes o inverso de V, que vai dar meio. Meio. Então, se aqui é meio, se eu quero tirar esse cara, então vai ficar o quê? Vai ficar assim, ó, H sobre 10 é igual a raiz cúbica de meio. Então, esse 10 que está dividindo vem multiplicando a raiz cúbica de meio. Aí, o que vai acontecer? A resposta já poderia ser essa, pessoal. 10 raiz cúbica de meio. Mas você pode dar uma melhorada, ó. Então, como é que fica? Fica assim, ó. Fica 10 raiz cúbica de 1 sobre a raiz cúbica de 2. Só que isso aqui eu posso fazer assim. A raiz cúbica de 1 é 1. A raiz cúbica de 2, pessoal, para eliminar isso aqui, eu poderia multiplicar pela raiz cúbica de 2 ao quadrado. Ó. Raiz cúbica de 2 ao quadrado. Ó. Por quê? Porque 2 vezes 2 ao quadrado é 8. Raiz cúbica de 8 é 2. Então, aqui vai ficar o quê? 10 raiz cúbica, 2 ao quadrado é 4. E a metade de 10 é 5 raiz cúbica de 4. Tá bom, pessoal? Dá um númerozinho assim um pouco fora do padrão, né? A gente gosta quando dá tudo bonitinho. Não, a resposta é 4, a resposta é 5. Mas isso é um número real, pessoal, como qualquer outro. Tudo bem? Espero que você tenha entendido. Então, pessoal, aí nós atacamos os volumes de cilindro e o volume de quê? De cone. Agora é a vez de quê? Ah, garoto, ó, você já sabe, ó. Da superfície. Então, vem aqui, pessoal, para você entender de verdade o que é que eu tenho. A superfície lateral de um cilindro reto de raio R e altura H pode ser desenrolada e transformada em um retângulo de base 2πr. É como se você pegasse, pessoal, isso aqui fosse uma folha, né? Um papel qualquer, e contornasse essa superfície lateral. Ó. Então, quando você desenrola, você cria um retângulo, ó, onde isso aqui é o comprimento da circunferência. Ó. É como se aqui, pessoal, para você entender de verdade, ó, é como aqui você tivesse o quê? Tivesse bem aqui um ponto A, tá bom? Aí você vai dar uma volta, ó. Dá uma volta, ó. Depois que você der uma volta, você vai parar em B, ó. E depois você desenrolar, bem, aqui está o A, aqui está o B, ó. Viu aí, pessoal? Então, esse aqui é o comprimento da circunferência, ó. Pessoal, se isso aqui é um retângulo, como é que se calcula a área de um retângulo? Ó? Geometria plana, ó. Do início ao final. Eita, geometria plana pesada, meu filho. Aqui você tem que ir para cima dela, para aprender de verdade. Então, como é que calcular isso aí, ó? A área da base, a base é esse cara aqui, ó, é πr ao quadrado. A área lateral é exatamente esse sólido, esse polígono, né, que é base vezes altura. Então, vai ficar 2πrh. Área da base, área lateral. Então, como é que fica a área total, pessoal? Basta ver que a área total tem duas vezes a área da base, tem a base superior e inferior, mais a área lateral. Bacana, pessoal? Show de bola? Então, isso é para calcular a área total de um cilindro. Beleza. Bom, aí eu vou fazer uma questãozinha para você ver como é que funciona.
Bem fácil, ó. Determine a razão entre a área lateral e a área da seção meridiana de um cilindro reto. Professor, o que é um cilindro reto? Para começo de história. Cilindro reto, pessoal, a gente já viu isso aí. Quando você traça aqui o eixo, eu vou tentar traçar aqui, porque aqui na mão, aqui nessa mesinha, a mão não tem um apoio suficiente, então acaba a gente não conseguindo desenhar. Aí, como esse eixo aqui, ó, ele tem que ser perpendicular à base, ó. Perpendicular à base, quer dizer, formando um ângulo aqui de 90 graus. Isso é quando o cilindro é reto. É claro que essa distância desse ponto A, bem aqui, para esse ponto B, é a altura, bem que é 90 graus. Aí está falando de seção meridiana. O que é seção meridiana? É quando você passa um plano, faz um corte, e esse corte divide o cilindro exatamente em dois sólidos com o mesmo volume. Ó. Aí essa visão desse perfil, vamos dizer assim, lateral, está determinando esse retângulo que eu estou aqui destacando de vermelho. Ó. Isso aqui é que você chama de seção meridiana, que eu destaquei bem aqui do lado. Ó. Onde uma dimensão é 2R, porque aqui tem o outro R, né? E outra dimensão é H. Então, ele quer saber a razão entre a área lateral e a área da seção meridiana. Aí ficou mole para o Brasil, pessoal, porque você concorda que a área lateral é 2PRH? Acabamos de estudar isso. E qual seria a área dessa seção meridiana, pessoal? Seria esta dimensão vezes essa. Ó. Então, 2R vezes H. Já que isso aqui é um retângulo. Então, a área lateral sobre a área da seção, 2PRH sobre 2RH, que vai dar π. Exatamente o valor de π. Show de bola? Lembrar que bem aqui é 90 graus, ó. Por definição, né? Que esse 90 é bem aqui, ó. Tá aqui, ó. Bom, beleza? Então, pessoal, aí a gente está trabalhando a área lateral e a seção meridiana como mais uma informação para você. Bom, vamos agora estudar a superfície lateral de um cone. Onde esse cone reto, pessoal, ele tem o quê? Ele tem raio R, geratriz G. Você lembra que é a geratriz, né? Pode ser desenrolada e transformada num setor circular de raio G, cujo arco tem comprimento 2πr. Olha só, pessoal. Vamos lembrar com felicidade, ó. Só para você lembrar, que a gente já viu isso, ó. Isso aqui é um vértice V, isso aqui é o centro da base O. VO é um segmento que é perpendicular à base, e a base é esse círculo que eu estou traçando aqui de vermelho, ó, destacando de vermelho. Aí, quando você desenrola essa superfície lateral, onde de V para esse ponto A, bem aqui, ó, caracteriza a geratriz, aí você tem um setor, que tipo é parte de uma pizza. Isso aqui é parte de uma pizza, né? Cujo raio é G. G, pessoal, é o VA. E esse comprimento aqui é o comprimento dessa base, ó, que vai de A, dá um contorno completo e para em A de novo. É como se aqui tivesse de A para B, ó. Beleza? Vou botar aqui o Bzinho, ó. É como se aqui fosse o A e aqui fosse o B, ó. Beleza? Bom, aí como é que você vai fazer o cálculo desta superfície lateral? Aí é fácil, pessoal. Ó, você sabe que se fosse a pizza completa, se aqui fosse um círculo, como é que eu calculo a área desse círculo? PR ao quadrado, já que é o RG. Isso corresponde aqui ao comprimento 2PRG. Só que agora, isso aqui eu estou chamando de área lateral. Isso aqui seria a área lateral. Vai corresponder a qual comprimento? 2PR. Perceba que essa área lateral corresponde a esse comprimento aqui, que é exatamente 2PR, esse comprimento aqui, ó, que é dado. Ó. Tudo bem? Aí, se você usar essa regrinha de 3, o que é que vai acontecer? Fica esse número multiplicado por esse, ó, 2πr vezes πr, pg ao quadrado, dividido por esse aqui, ó.
2πg, ó. Aí, pessoal, aqui é só fazer esse 2 com esse 2. Bacana? Esse π com esse π. G ao quadrado com G, ó. Então, corta 1, fica 1. Então, vai ficar πrg, ó. πrg. Lembrar que π é uma constante, o R é o raio da base do cone e G é a geratriz, que é a distância de V para A. Tá bom? Essa é a área o quê? Lateral. Professor, e como é que ficaria a área total? Basta acrescentar a área da base. Se a área da base é πr ao quadrado, então qual é a área lateral? A área total é a área da base mais a área lateral. Perceba que o cone só tem uma base. Aí, pessoal, aproveitando aqui a oportunidade, eu queria destacar esse triângulo retângulo bem aqui, ó. Olha a geometria pulando aqui de novo. Professor, que triângulo retângulo esse que o senhor está destacando? É o triângulo, vou botar bem aqui, ó. OAB. OAB. Então, isso aqui é uma hipotenusa. Então, o quadrado da hipotenusa corresponde ao quê? A soma dos quadrados das medidas dos catetos. Originando isso aqui, ó. Fica essa observaçãozinha aí. Em qualquer cone, o quadrado da geratriz corresponde ao quadrado do raio mais o quadrado da altura. Show de bola. Bom, então vamos para o exemplo 4. Sendo 7/5 a razão entre a área lateral e a área da base de um cone, determine a medida do raio da base e da geratriz, sabendo que a altura do cone mede 4 raios de 6 centímetros. Aí, pessoal, você tem que olhar isso aqui, ó. Eis aqui o cone. O que foi que ele disse? Aqui, pessoal, a sequência não ficou legal. Pronto. Ele diz o quê? Que a razão entre a área lateral e a área da base de um cone é 7/5. Beleza? 7/5. Ora, o que é a área lateral? πrg. Área da base? πr ao quadrado. É 7/5. Aqui, pessoal, eu ganho uma informação. Qual a informação que eu ganho? A seguinte informação. Esse π com esse π, esse r aqui é ao quadrado, fica só um r. Então, o que é que acontece com esse g? Joga esse r para cá, ó. Então, o g é 7/5 de r. Só que você sabe também que o quadrado de G é o quadrado de R mais o quadrado de H, né? Geratriz, raio e altura. Mas o que é o G? 7/5 de R. Quanto? Aí ele deu o quê? A altura, não deu? A altura que é 4 raios de 6, ó. Então aqui, pessoal, você vai fazer o seguinte, eu vou fazer bem aqui em cima, ó. 7/5 ao quadrado vai dar o quê? 49 R ao quadrado sobre 25, que é igual a R ao quadrado, 4 ao quadrado dá 16, né? 16 vezes 6 vai dar o quê, pessoal? 96. Beleza? Aí o que é que acontece? Acontece o seguinte, se você multiplicar por 25, vai ficar 49R ao quadrado, que é igual a 25R ao quadrado, mais 25 vezes 96. Show de bola? 96. Eu botei outro número aqui. Deixa eu colocar direitinho aqui, meu filho. Vezes 96. Pronto. Então, ó. O que é que acontece? 49 menos 25 vai dar o quê, pessoal? 24. R ao quadrado é igual a 25 vezes 96. Então, quem vai ser R ao quadrado? Se você pegar 96 e dividir por 24, pessoal, ó, 96 por 24, bem que vai dar quanto, pessoal? Hein? Dá exatamente 4, ó. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 2, 8 e 9. Então, quanto é 25 vezes 4? Quem arrisca aí? É exatamente 100, ó. Mas se R ao quadrado é 100, que quanto é o R? 10, ó. Bem facinho. Aí. Só que ele perguntou o quê? A medida... determine a medida do raio da base da geratriz. O raio já foi. E a geratriz? Ora,
A geratriz é o quê? 7/5 do raio. Então, é 7/5 de 10. 10 por 5 dá 2 vezes 7, 14. Ó. Então, esse cara aqui, o raio, a altura vale 4. 4 raio de 6. Esse cara aqui é 10. E esse aqui é 14. Ó. Beleza, pessoal? Show de bola? Então, pessoal, nessa aula, o que foi que a gente viu? A gente viu o quê? A gente estudou volume e área do cilindro. Estudamos o quê? Volume e área do cone. E fizemos algumas aplicações. Ok, pessoal? Espero que você tenha entendido. Pratique, vamos continuar estudando, que o caminho é esse, ok? Aquele abraço, pessoal. Até a próxima.